Olá, sou o pastor Sidney Isaías. Que bom ter você aqui comigo para mais uma reflexão diária, queridos. A base da nossa reflexão encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao 23. Pedro preso e libertado. A prova da fé. Porque o Senhor esperou 7 dias antes de libertar Pedro. Uma razão seria a prova e o desenvolvimento da fé do apóstolo. Certamente Pedro ficou sendo um cristão bem mais forte depois de se ver face a face com a morte. Sem dúvidas, querido, se alguém depois lhe perguntasse se não gostaria de ter sido libertado antes para lhe poupar alguns dias de suspense, Pedro teria respondido: de modo nenhum. Aprendi durante aqueles dias que o horário estabelecido por Deus é o melhor. Aprendi a ter paciência e humilde e obediente confiança, lição das quais eu necessitava. Queridos, foi bom para Marta e Maria que Jesus deliberadamente adiasse sua visita a elas quando lhes informaram que Lázaro estava doente? A força dos fracos. O pequeno grupo de cristãos parecia fraco quando confrontado pelo poder de Herodes, que contava com o apoio do Império Romano. Pedro estava nas mãos de 16 soldados, seguro por 2 correntes, 3 portas com sentinelas, e ameaçado pela cruel determinação de Herodes, acompanhada pela expectativa maliciosa, queridos, do povo que queria a execução de Pedro como excitante complemento aos festejos da Páscoa. O que poderia fazer os cristãos? Podia orar, porque a oração é a força dos fracos. Mas havia oração. Essa pequena palavra mas, na posição certa, pode erguer a pessoa do profundo vale da derrota para as radiantes alturas da vitória. Pode parecer que a situação é desesperadora, que a causa é perdida, mas sempre podemos orar. Deus não se apressa. A maneira deliberada e sem pressa com que o anjo de Deus tirou Pedro da prisão era de acordo, queridos, com a natureza do Deus onipotente, que não se apressa porque os seus planos e propósitos são certos e seguros. Deus não é lento na execução dos seus juízos. E suas libertações, queridos, as dos seus servos, podem parecer demoradas. Por exemplo, quando estamos na fornalha quente das aflições, naturalmente desejamos uma rápida libertação e temos pressa em ver a provação chegar ao fim. Deus, porém, com um ritmo solene e lento, à altura da sua sabedoria e majestade, nos deixa ali enquanto cumpre seu propósito para o bem através dos sofrimentos. Quando se fabrica peças de louça, os vasos são moldados e pintados e então colocados numa grande fornalha. A abertura da fornalha é tampada e o calor é aplicado pelo número exato de horas necessário. Depois abre-se a fornalha. Da mesma maneira, Deus permite que seus filhos fiquem na fornalha das provações, que Ele mesmo deixa fechada até que o calor tenha completado sua obra de nos deixar belos e firmes. Jó já disse que depois de provado por Deus, seria como ouro. Jó capítulo 23, versículo 10. Podemos aplicar este princípio às calamidades em escala mundial. Durante as guerras que vão se alastrando pela face da terra, muitas pessoas se sentem tentadas a dizer: o Senhor abandonou este mundo. Mas, no meio dos eventos e acontecimentos da história do mundo, Deus está operando sem pressa porque tem um plano total e bem pensado. Seus moinhos moem devagar porque Ele está produzindo uma obra perfeita e completa, queridos. Deus não se detém mais do que o necessário.
nem negligencia a causa dos seus fiéis. As promessas de Deus sempre se revelam no horário destinado por Ele, para o nosso bem, o toque divino. Quando o anjo tocou no lado de Pedro, fez com que este se levantasse, libertado das cadeias. Quando o mesmo anjo tocou no rei Herodes, que perseguia a Pedro e que arrogava-se a si mesmo a glória que pertence a Deus, o rei adoeceu e morreu. No primeiro caso, queridos, o toque do anjo trouxe libertação da prisão. No segundo caso, trouxe a escravidão, a doença e a morte dolorosa. Este contraste nos sugere 3 lições. Primeiro, que o toque divino tem duplo efeito. A operação de Deus entre os homens traz vida ou morte, bênção ou castigo. Para alguns, a pregação do Evangelho traz a salvação. Para os que rejeitam o Evangelho, a pregação acaba sendo um meio de endurecimento e condenação, segundo Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 17. Queridos, o mesmo pilar de fogo e nuvens eram uma luz para os israelitas e trevas para os egípcios. Êxodo capítulo 14, 19 e 20. A mesma arca trouxe destruição aos filisteus e a Uzá trouxe bênção para o lar de Obed-edom. 1 Samuel capítulo 5 e 6. Segundo, a natureza do efeito depende das pessoas que forem tocadas. Pedro era um fiel servo de Deus e por esta razão o toque divino transmitia a ele vida e bênçãos. Herodes era um perseguidor desalmado que orgulhosamente exigia para si mesmo honras divinas e por essa razão o toque do anjo lhe foi para a condenação. O mesmo sol que faz os pomares frutificarem ajuda a formar os grandes desertos. O mesmo fogo que amolece a cera endurece o barro. Depende de cada indivíduo qual será o efeito sobre nós das palavras e atos do Senhor. Em terceiro lugar, estes 2 efeitos são partes complementares do mesmo plano e propósito. A libertação de Pedro e a morte de Herodes servia ao mesmo propósito, o progresso espiritual da Igreja de Cristo. A libertação de Pedro foi exaltada a misericórdia de Deus. Na morte de Herodes foi exaltada a sua justiça. Todos os atos e caminhos de Deus são perfeitos, e seja qual for a atitude dos homens diante deles, Deus sempre será glorificado. A falsa glória. Um espectador superficial olhando o ímpio Herodes vestido em roupas prateadas pode ter sido tentado a pensar: qual é a vantagem de uma vida religiosa? Queridos, vejam só como este déspota recebe os louvores da multidão. Dentro em breve, porém, os vermes estavam comendo aquelas roupas festivas. Assim acontece com o pecado. Debaixo das aparências exteriores prósperas, o pecado já estava corroendo a alma humana. A vida do pecador é como os grandes gafanhotos místicos descritos na primeira parte do capítulo 9 do Apocalipse. Causam grande impressão, mas depois de 5 meses desaparece. Parece que tem coroas de ouro, mas João toma o cuidado de dizer precisamente: havia como que coroas parecendo de ouro nas suas cabeças. O pecado promete grandes coisas, mas nunca dá aquilo que promete. As coroas do pecado nunca são coroas sólidas e verdadeiras. São como que coroas parecendo de ouro. O pecado se cerca de brilhantes promessas, mas os pecadores nunca recebem aquilo em troca do qual se venderam ao mal. A violência não resolve problemas. Queridos, Herodes não tinha a mínima ideia de como solucionar
o problema do desaparecimento de Pedro. Então resolveu matar algumas pessoas. Isto não o ajudou a recuperar o prisioneiro, mas pelo menos sentia que sua autoridade tinha sido vindicada. Métodos semelhantes continuam sendo empregados de modo fútil e ilógico nos problemas internacionais, sociais e raciais. Que Deus ajude que o mundo venha a adotar os métodos de Cristo para solucionar os problemas. Até o nosso próximo encontro, permitindo Deus. Amém.